Então, vamos convidar primeiro o Mário Barbosa, gerente sênior de vendas na Wärtsilä, para fazer sua apresentação sobre eficiência energética em navegação fluvial e combustíveis alternativos. Mário é gerente sênior de vendas para a América Latina na divisão de Marine Power Sales, da Wärtsilä desde 2011, atuando também no desenvolvimento de negócios e apresentações de novas tecnologias no mercado marítimo e no mercado offshore no Brasil. Trabalha diariamente em diversos projetos com diferentes complexidades, encontrando maneiras de melhorar e aumentar a eficiência dos sistemas de propulsão para os projetos. Trabalha na criação de estratégias com diversas linhas de negócios da empresa para diferentes segmentos do mercado. Possui experiência relevante em diversos tipos de propulsão para o mercado marítimo, é membro do Luminary Thought Leadership Program da Wärtsilä, voltado para as estratégias alternativas para a descarbonização dos sistemas de propulsão e geração no mercado marítimo e offshore. Então, por favor, Mário, a palavra está contigo. Okay. Muito obrigado, Michel. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que a Sobena está me dando de fazer mais uma vez uma apresentação no seminário hidroviário, além dos outros todos que já participei, e o convite feito à Wärtsilä também para fazer parte desse painel aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Peço que vocês confirmem quando estiverem vendo, por favor. Já conseguem ver minha tela? Perfeito, Mário. Perfeito, ok. Bom, é bem conveniente começar logo depois da apresentação tão interessante como a que o Marcos Paraíba fez e ver o desenvolvimento todo, né, que os sistemas híbridos tiveram aqui no Brasil, que foi uma luta nossa, tem sido e continua sendo uma luta da Wärtsilä de divulgar esse tipo de tecnologia desde 2017. O ano passado, né, a gente teve o primeiro barco híbrido, né, hibridizado na América Latina, que foi o barco, um PSV para a CBO. Então, é interessante ver o desenvolvimento e como as coisas estão caminhando nesse sentido de redução de emissões, redução de custo operacional e, sobretudo, aumento da eficiência energética em embarcações. Qualquer que seja, né, a gente tem que analisar caso a caso. Então, meu foco aqui hoje vai ser na questão da eficiência energética e o papel que os combustíveis alternativos vão ter nesse desenvolvimento. Tá? Bom, óbvio que quando a gente fala em navegação fluvial, a gente tem vários tipos de propulsão, alguns tipos de propulsão, mas são muito simples, né? São relativamente simples. Propulsão direta, convencional, às vezes passo fixo, passo controlado, com lemes, etc. Ou no nosso caso aqui de Brasil, que a gente tem vários comboios operando com propulsão diesel mecânica e azimutais, ou diesel elétrica azimutal. Mas qual é o objetivo principal? Se a gente fala em eficiência energética, a gente tem que pensar como reduzir emissões e como reduzir o custo da tonelada transportada, porque são commodities que estão sendo transportadas. Minério de ferro, na hidrovia do Paraguai, por exemplo, ou os produtos do agronegócio, milho, soja, nas hidrovias do Arco Norte, ou Tietê-Paraná, etc. Então, é importantíssimo a gente ver como que um sistema de propulsão que a gente projeta ou seleciona para um determinado projeto vai afetar esse custo de tonelada ou custo por tonelada transportada. Não só isso, mas também o aumento da confiabilidade e a disponibilidade, você não quer que a embarcação fique parando toda hora para reparo, etc. E sobretudo, pelo perfil da operação em si, do mercado, né, desse mercado específico, a manutenção precisa ser simplificada e você tem que ter essa questão da previsibilidade, até mesmo como o pessoal da Sotrec já mencionou, né, uma previsibilidade de manutenção, de como é que esse ativo está se comportando, ou como esses equipamentos estão se comportando dentro do ativo, que é o empurrador fluvial, navegando com um comboio de barcaças. Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns tipos de propulsão. Aqui eu ilustrei dois casos que são parte do estudo, que normalmente a gente faz junto com o armador, no início de um projeto novo, ou de um novo tipo de embarcação, ou de um novo comboio que vai se desenvolver. Então, é comum a gente ser perguntado de o que é melhor, azimutal, convencional,
Aí tem vários fatores que vão responder essas perguntas, né? Mas aqui estão os dois tipos, né? Configuração convencional, motor, caixa redutora, hélice de passo fixo ou controlado. Quando é hélice de passo controlado, a gente consegue colocar alternadores, né, um PTO na caixa redutora para gerar energia e também melhorar parâmetros de eficiência energética desse sistema de propulsão. É convencional, vocês conhecem isso bastante. Ou então o azimutal, ora acionado com motores a combustão, numa configuração diesel mecânica, ora acionado por motores elétricos, numa configuração diesel elétrico, que pode ser diesel elétrico ou híbrido, como o Marcos Labelov ilustrou perfeitamente na apresentação dele. Então, essa é a primeira análise que muitos armadores fazem. Vou para azimutal, mantenho convencional, etc. Então, a gente tenta responder essas perguntas. Só trazendo aqui para vocês quais são os motores que a Wärtsilä hoje trabalha nesse mercado fluvial para esse tipo de aplicação. O Wärtsilä 20, temos acho que cerca de 100 motores ou mais trabalhando na região norte, né, do Brasil. Grandes clientes como o Grupo Amar, Germasa, Tapajós, Hidrovias do Brasil, Luiz Dreyfus, etc. Tem várias embarcações lá, empurradores fluviais operando com esse motor Wärtsilä 20. O 26 também é uma possibilidade, né? Se a gente aumentar um pouquinho a potência demandada. E aqui é só para ilustrar a quantidade de motores, as referências que temos no Wärtsilä 20, mais de 7 mil motores entregues pelo mundo, 160 milhões de horas de operação, então é um motor largamente conhecido. O 26 é um pouquinho mais recente, e devido à potência, ele tem menos referências, digamos assim. Tá? Quando a gente fala em eficiência energética, como já até foi mencionado antes aqui, é importante a gente entender a curva de consumo do motor e como eu vou projetar esse meu sistema de propulsão para eu otimizar ao máximo o consumo de combustível. E como é que a gente faz isso? A gente tenta selecionar motores que vão me trazer um consumo específico baixo em função da carga que eles vão operar. Aqui está uma curva do Wärtsilä 20, por exemplo, alguns concorrentes aqui em cima. Então, a gente tenta trazer para que a embarcação opere o máximo possível dentro dessa curva mínima, no ponto mínimo dessa curva de consumo de combustível aqui. Então, conforme eu falei para vocês, a gente tem algumas soluções de propulsão, né? Eu mencionei azimutal, tipo essa configuração aqui, bow thrusters, hidrojatos, os sistemas de controle, caixas redutoras. Então, a experiência que a gente tem na parte de propulsão é gigantesca. Tá? A Wärtsilä também é uma referência mundial aí, e líder em alguns segmentos de propulsão também. Aqui o exemplo do azimutal, que pode ter um acionamento mecânico, como esse aqui está a vista de frente dele, né? Sob a perspectiva do eixo de entrada aqui, combinado com o motor, ou acionamento elétrico, né? Onde a gente vai colocar uma configuração Z-Drive aqui, um motor elétrico, ou configuração L-Drive também é possível aqui. Que vai esse modelo de motores de propulsores azimutais vai desde 800 kW, em torno de 800 kW, até mais de 3.200 kW. Tá? Esse tipo de configuração, que é um tipo de configuração que é muito usado na região norte por conta, sobretudo, de requisitos de parada brusca, manobrabilidade, passagem em estreitos na região. Então, é muito comum que os grandes comboios fluviais de transporte de soja tenham esse tipo de configuração aqui, né, com azimutal. Aí o que eu falei para vocês, ora com um motor diesel acionando o azimutal, ora com um motor elétrico. Então, como é que a gente faz para selecionar um sistema de propulsão sob essa perspectiva de otimização de custo de operação, né? O custo de vida útil da embarcação como um todo, do sistema como um todo? Normalmente a gente começa essas discussões com os armadores muito cedo, dando suporte no projeto, conversando com os projetistas, analisando quais as possíveis configurações, né? Então passa, né, por uma análise
o mais detalhada possível do perfil operacional, porque o perfil operacional que vai me dizer como é que eu tenho, qual é a energia que vai ser demandada em cada situação de operação, em cada situação dentro da operação. Eu gosto muito de falar de energia, porque cada vez mais a gente vai ver que o projeto hoje ele tem que analisar também quais são as possíveis fontes de energia. Hoje a gente trabalha com combustíveis, né? Mas até como no painel anterior a gente discutiu, na apresentação da Belov, eu tenho fontes alternativas de energia. Hoje se discute painéis solares no convés de navios graneleiros, por exemplo, gerando energia solar, armazenando em bateria e substituindo a operação do gerador. Então, todo esse tipo de solução hoje começa a ser ventilada, a ser analisada e tudo, sob a perspectiva da eficiência energética. Então, é muito importante a gente entender o projeto dentro do perfil operacional e quais são as demandas energéticas em cada fase da operação. Aí tem o requisito ambiental, né? Seja os gargalos ambientais, curvas, estreitos, pensando na navegação fluvial, calado, ou então os requisitos de emissão, redução de emissões, que imagem que a empresa quer passar não só para o mercado, mas principalmente para o seu cliente. A gente vê cada vez mais empresas demandando dos seus fornecedores soluções mais verdes, né? Então, em um momento, isso vai chegar para a navegação fluvial, se já não está chegando, né? Se já não está chegando para os operadores aí, eu tenho certeza que de alguma forma já está batendo isso. Requisitos operacionais, então, são todos esses objetivos a gente tem que analisar numa primeira conversa com o armador. E aí eu coloco um outro item aqui que é importantíssimo hoje, que é a questão dos combustíveis que estão disponíveis. A gente já passou por uma transição no norte do Brasil de diesel para HFO. E o que motivou, principalmente, um dos principais motivadores dessa transição, além do custo, óbvio, do HFO frente ao diesel, mas que às vezes varia, o principal motivador foi a questão do roubo do diesel, que já foi mencionado aqui. Então, alguns armadores decidiram ir para a operação com HFO, na época, 20 anos atrás, pensando nessa questão do roubo, de minimizar o roubo do combustível. Só que tem outros fatores agora que estão entrando em pauta cada vez mais e de forma mais acelerada, né? Os combustíveis não fósseis, né? Que consigam minimizar as emissões de carbono. Então, isso a gente vai discutir daqui a pouquinho. Passa-se por uma fase, uma vez definidos os objetivos, analisados os objetivos, a gente vai para uma fase de pré-seleção dos sistemas de propulsão. Quais são as possíveis configurações para aquele nicho, para aquele tipo de embarcação, empurrador de manobra, empurrador troncal, de comboio. Passamos por um dimensionamento, onde a gente analisa potência, consumo de combustível, emissões, etc. E a gente tem que filtrar em um dado momento, usando como base os objetivos. Fazemos essa comparação, a Wärtsilä faz hoje muito isso, a gente busca, junto com o armador, um menor custo de projeto, CAPEX e OPEX. Então, num dado momento, a gente tem que priorizar um ou outro. Eu vou mostrar no próximo gráfico o que a gente, no nosso pensamento, o que a gente, digamos assim, foca mais, né? Então, tudo isso aqui é uma análise que a gente faz, uma pré-seleção das possíveis configurações de equipamento. Conforme eu falei para vocês, é comum a gente ver isso, né? O CAPEX ele representa uma parcela menor do que o OPEX durante a vida útil da embarcação. Se eu trouxer o valor de capital, o valor de compra desses equipamentos, diluir ao longo da vida útil e calcular o consumo de combustível, calcular o custo de manutenção e, hoje em dia, em muitos projetos, calcular as emissões de CO2, NOx, SOx, etc., hoje passa a ser um custo de operação. Então, quando a gente coloca tudo isso dentro, a gente vê que o OPEX ele representa em torno de 66%, 2/3 aí do custo de vida útil da embarcação. Então, onde é que a gente tem que dar um foco no projeto? Aqui. E a eficiência energética, ela busca a otimização deste custo aqui. Seja uma redução do consumo de emissões, seja uma otimização daquele ativo, daquele motor que está operando, para redução de número de horas, como é o caso dos sistemas híbridos.
que a gente opera, as baterias me permitem que eu opere menos horas os meus geradores, os motores de propulsão, então eu reduzo a quantidade de horas de desgaste daquela máquina, também impacta no custo operacional, no OPEX, porque é a manutenção é um dos fatores no custo de operação. Então, ou seja, analiso todas as possibilidades, rodamos alguns modelos de propulsão, analisamos o CAPEX daqueles modelos de propulsão disponíveis, analisamos qual que seria o custo operacional em função do perfil de operação, e a gente faz essa avaliação de onde se ganha mais, onde se ganha menos, um payback de uma opção mais cara, etc. Tá? Um CAPEX mais caro. Então, é comum, muito comum hoje, a gente tem tido cada vez mais discussões com os armadores, com as empresas do agronegócio, né, de entender isso, né, de analisar de uma forma mais aprofundada, né, quais são os fatores, quais são os combustíveis que eles têm disponível, diesel, HFO, biodiesel, o gás natural hoje já é uma realidade, né, na região norte, eu vou abordar isso daqui a pouquinho. E esses combustíveis do futuro, quais são os combustíveis que se apresentam? Aumento a disponibilidade do ativo, motores, né, operando em área tropical, então tem uma série de fatores. Com a perspectiva do estaleiro, como é que a gente conversa com os estaleiros? Redução no tempo de instalação, sistemas integrados, otimização do sistema de propulsão, menor quantidade de componentes, interfaces. Tem sistema nosso que não precisa uma HPU, né, uma unidade hidráulica separada no thruster, é tudo integrado. Enfim, tem uma série de... A gente faz abordagem nos dois, tanto no estaleiro quanto no armador. Tá? No estaleiro, tentando reduzir o custo de capital, né, otimizando o sistema que vai utilizar, custos de engenharia, custos de instalação, redução das contingências, né, dos riscos que eles veem por ter um sistema integrado. E na perspectiva do armador, o operador, redução do consumo de combustível, redução do custo de manutenção. Então, tudo isso aí faz parte de eficiência energética. Tá? Falando um pouquinho agora, o tempo é curto, falando um pouquinho, tentando otimizar, a questão dos combustíveis alternativos. Né? Quais são os combustíveis hoje que a indústria está discutindo e a gente tem uma posição bem forte nisso, é parte da nossa estratégia da Wärtsilä, a estratégia de descarbonização. A gente quer apresentar para a indústria como um todo, qualquer que seja o nicho, qual é a solução que se apresenta para aquele tipo de embarcação, para aquele tipo de operação. Então, combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis que temos? HFO, diesel, o gás natural, o LPG, que é o propano, né? Então, tudo isso aí pode ser combustível, mas tem origem fóssil. Então, para cumprir com as regras hoje, seja de zonas de emissão controlada, ou seja, uma redução por conta da pegada ambiental que o armador quer ter, então a gente vai precisar de sistemas auxiliares com esses combustíveis, tipo, reduzir as emissões de SOx, né? Eu tenho que utilizar scrubbers, são os sistemas que vão fazer essa redução, ou então operar com combustível de baixíssimo enxofre, que é o caso que está se fazendo aqui no Brasil, né? Em muitas ocasiões. Para a redução do NOx, eu preciso de um sistema catalítico, né? Que é o SCR. Então, isso aqui traz custos de capital e custos operacionais. Está se falando hoje, está se desenvolvendo sistemas de captura de carbono, mas ainda não está disponível de forma industrial, né? Tem alguns projetos piloto que vai pegar a exaustão lá, vai capturar esse carbono, mas vocês imaginam o seguinte, vai ter um custo operacional em cima disso, um custo de capital desse sistema e provavelmente uma demanda energética para eu acionar esse sistema. Então, ou seja, dentro daquele balanço energético, pensando na eficiência energética da embarcação como um todo, vai ser um outro fator que eu vou ter que fazer, levar em consideração sob a perspectiva de operar com combustível fóssil. Então, o que a gente está migrando ou analisando cada vez mais hoje? São os biocombustíveis. Tá? Então, biocombustível HVO, que é um tipo de biodiesel hidratado, né? Não vou entrar em detalhes dele. FAME, os biodiesels à base de soja, óleo de palma, por exemplo. Tem uma planta, uma usina termoelétrica hoje que opera com óleo de palma, que é fornecido. A gente ganhou esse contrato. Tá? Então, são motores nossos que operam com esse óleo de palma. Então, é normal o seguinte, quando o armador
quer analisar isso, né, ou tem a disponibilidade do biocombustível, ele manda para a gente a planilha, né, o datasheet desse tipo de combustível, a gente vai fazer a análise e vai dar um ok ou pensar qual é o subsistema que a gente precisa para queimar aquele tipo de biodiesel. O biometano, o metano originado da biomassa, seja esterco de porco, do gado, etc., ou então da biomassa de outro tipo de biomassa qualquer que produza isso. Então, é o metano, na verdade, a gente captura aquele metano ali, de origem biológica, liquefaz, coloca dentro da embarcação, vou explicar daqui a pouquinho isso, e é um combustível que vai ser usado. O etanol, alguma familiaridade com o Brasil, etanol é uma possibilidade de combustível hoje alternativo também, pensando em biofuel. Esses combustíveis aqui, que a gente chama de Power to X, né, são os combustíveis que são de origem através de síntese, né? Por exemplo, eu preciso, para produzir hidrogênio, eu não vou capturar o hidrogênio facilmente na natureza. Precisa fazer a hidrólise da água, ou então capturar de outra forma, mas eu vou precisar de energia para produzir esses combustíveis. Amônia, o metanol, né, o próprio metano, todos esses aqui podem ter uma origem sintética. Posso capturar o carbono, combinar o carbono com o hidrogênio, com uma captura que eu fiz qualquer, e aí vira um metano. Eu posso capturar o hidrogênio, combinar com o nitrogênio aqui, e aí eu vou ter amônia. Só que todo esse processo vai demandar energia. E só faz sentido no aspecto verde, de redução de emissões de CO2 e gás de efeito estufa, se essa energia que eu estou usando para sintetizar, para produzir esses aqui, sejam de origem verde. Ok? Estou dando um tempo. Bom, este quadro aqui, ele vai representar bem como a Wärtsilä está posicionada hoje. Tá? Isso aqui é um resumo bem detalhadozinho, mas simples, de como a Wärtsilä se posiciona hoje com relação aos combustíveis. A gente tem duas tecnologias que são utilizadas em navegação marítima e offshore. Fluvial, inclusive, né? Marítima ou fluvial. A tecnologia diesel são motores que trabalham com ciclo diesel. Então, hoje, nossos motores podem queimar o diesel, biodiesel, FAME, HVO e outros biodiesel de óleo de palma, de soja, etc. A amônia, eu tenho compartilhado no meu LinkedIn, meus colegas também da Wärtsilä, a gente tem compartilhado que tem motores em teste hoje, tem um motor que saiu da nossa fábrica em Vaasa, foi para um novo teste na Noruega, com amônia, queimando amônia, uma mistura de amônia com diesel. Metanol, a gente tem um projeto já desde 2015 que opera com metanol, é um ro-ro, se não me engano é um ro-ro, um Ropax, né? Uma embarcação grande, que trabalha com Wärtsilä 32, que é um dos motores nossos. Então, eles operam com metanol. E está em discussão hoje fazer uma operação com etanol também. Então, a minha expectativa é que a gente tenha os mesmos motores que operam com metanol, possa trabalhar também com etanol. Tá? E o Dual Fuel, que é um motor que eu vou explicar na sequência aqui, ele opera com qualquer um desses combustíveis. Tá? Abrindo um parêntese aqui para o caso do hidrogênio e da amônia, que eles ainda estão em fase de teste. A gente está desenvolvendo isso, cada um com o seu cronograma específico aqui. Né? Mas esse motor aqui é o que a gente chama de motor multifio. Ele vai queimar qualquer desses combustíveis que a indústria discute hoje. Ok? Uma perspectiva acho que está no próximo slide, em 2025 a gente já tem um motor que vai trabalhar com mix aí de hidrogênio com diesel, de amônia com diesel, até um pouco antes, né? Para redução das emissões. Então, o quadro está aqui, né? Os combustíveis fósseis, né? LNG, ou bio-LNG, ou sintético. Esse aqui, o gás. Então, já é o LNG é uma realidade para a gente desde 2003. Né? O gás natural, a gente opera com motores dual fuel desde 2003, 2005. Então, tem a tecnologia mais do que conhecida e comprovada. Os combustíveis líquidos, a gente vai passar pelos biocombustíveis, como eu falei para vocês, e a ideia é ter uma redução, né, seja ele biológico ou sintético, de 70% até 100% dos gases de efeito estufa, considerando desde a origem, né, o well, né, desde a origem até a esteira, ou a potência que ele vai gerar ali.
Vai depender do sistema de propulsão, né? Então, tem o hidrogênio verde, que não tem carbono, né? Então, não tem carbono na molécula, hidrogênio H2, não vai produzir CO2. Então, é aquilo que a gente, pelo menos eu escuto desde quando era bem novo, de motores a combustão de hidrogênio, só liberam, né, vapor d'água. Mas o problema é o seguinte, como é que eu vou armazenar? Como é que eu vou produzir, entregar, armazenar e produzir energia a partir do hidrogênio? Não é uma equação muito fácil para se resolver. Então, o hidrogênio ainda está em desenvolvimento. Mas hoje ele pode ser misturado, por exemplo, de 15% a 25% com o gás natural. Tá? Aqui é um desafio que eu falei para vocês. Olha, ele tem que ser armazenado de forma líquida para reduzir o volume a menos 253 graus Celsius. Então, esse é um desafio do hidrogênio. A amônia é interessante que a molécula NH3, ela pode ser, queimada num processo de combustão. Como eu falei para vocês, a gente está fazendo esses testes com nossos motores para a combustão de um mix de amônia com diesel. Reduzindo o consumo de diesel, você reduz a emissão de CO2. Ou então, como um veículo armazenador de hidrogênio, porque se eu tiver amônia lá, eu tenho NH3. Posso quebrar a molécula num processo interno, na embarcação, pegar esse hidrogênio H2 e passá-lo numa célula de combustível, por exemplo, uma célula de hidrogênio, e produzir energia a partir disso. Então, tem essa possibilidade para a amônia. Os combustíveis verdes mesmo, o metanol, que tem um metanol que é sintético ou produzido à base do carvão, mas a gente vai focar aqui no verde. A gente quer reduzir a emissão, no footprint total, desde a produção até o uso do combustível. O metanol e o etanol são possíveis combustíveis. O etanol até a gente conhece bastante aqui no Brasil, né? Toda a logística, toda a produção, etc. Bom, está aqui um quadro com desenvolvimento. O LNG, como eu falei para vocês, o metano, seja biológico, seja a partir do gás natural, ou seja o metano sintético, é uma tecnologia que a gente conhece desde 2003. Então, não temos problema com essa tecnologia. O metanol está se desenvolvendo, o primeiro foi verificado em 2015, mas a gente está no desenvolvimento até 2023, a gente já vai lançar o primeiro motor movido a metanol, espero, /etanol também. A amônia, também de origem verde, e o hidrogênio. Então, aqui tem as datas, né? A gente começou a fazer esse estudo com a amônia agora em 2021, a tecnologia deve estar pronta em 2023 e aumento de produção aí em 2025. Fizemos aqui no hidrogênio alguns desenvolvimentos, né? Em 2021 já está sendo estudado isso, já está sendo testado. Algumas misturas, né? Em 2021, como eu falei. Talvez aí em 2025, muito provavelmente vai estar pronto um motor 100% hidrogênio puro em 2025 e um aumento da disponibilidade desse tipo de motor em 2027. Porque passa muito também da disponibilidade desses combustíveis para a indústria começar a utilizá-los. Vou mudar agora para o combustível que a gente acha que é a transição para esses todos que a gente começou a apresentar para vocês. O gás natural. O gás natural é a realidade desde 2003. Então, pode ser aplicado. E no caso da navegação fluvial, é o que eu falei para vocês. Já existe uma realidade. Tem dois grandes projetos, dois grandes fornecedores, a Eneva e a New Fortress, lá no norte do país, que já estão disponibilizando gás. E eu acho que vale a pena, né, pesquisar mais, aí, conversar com eles e conosco, né, como é que a gente pode trabalhar junto aí sob essa perspectiva do gás natural como combustível para empurradores fluviais ou para outros tipos de embarcação que operam naquela região norte ali do país, pensando no Rio Madeira, Rio Amazonas, Rio Tapajós. Então, já é possível a gente analisar esses projetos de forma mais realista. Tá? Bom, quais são os motores? O mesmo Wärtsilä 20, eu tenho esse motor na configuração dual fuel, e se a gente mudar um pouquinho de potência, uma demanda maior, tem que pular para o Wärtsilä 34, que já começa aí com 2.500 kW. Esse motor aqui eu acho que vai atender bem a todas as demandas possíveis aí de navegação fluvial sob a perspectiva de empurradores, tá? Operando com gás. Vou explicar rapidamente o ciclo, eu estou vendo que o tempo corre, que é danado aqui. O ciclo Otto, na admissão aqui, entra ar e gás, tá? Então o motor vai comprimir essa mistura de ar e gás
e lá no final, no ponto máximo lá do cilindro, eu vou ter um início da combustão com uma ignição a partir de 1% de diesel sendo injetado. Então, neste momento aqui, eu tenho 99% de gás produzindo energia e 1% da energia sendo produzida pelo diesel. Então, eu preciso sempre dessa vela piloto, dessa injeção de diesel piloto para iniciar, que é o contrário do motor dos carros, motos, etc. No ciclo Otto tem uma vela que inicia essa ignição. Esse mesmo motor, quando opera com combustíveis líquidos, a câmara só admite o ar, comprime o ar, e lá para início da combustão eu tenho 99% do combustível principal e 1% de combustível de diesel para início da combustão. Bom, o que eu vou falar aqui agora? Eu vou mostrar para vocês como é que é o processo, né? Onde é que a gente armazena esse gás. Primeiro, eu tenho que armazenar na forma liquefeita, porque a forma liquefeita eu reduzo 600 vezes o volume de metano, que o metano ocuparia. Então, a gente coloca num tanque, que a gente chama de LNG pack, e tem todo o processamento, recebimento, o processamento, a manter a pressão interna dentro desse tanque. Eu vou mostrar aqui para vocês, para que esse tanque entregue o gás que é necessário para os motores ou geradores operarem com metano, conforme eu falei para vocês no slide anterior. Então, deixa eu só passar para o próximo slide. O metano vai estar nessa condição de equilíbrio, né? A 1 bar e a 5 bar. O nosso sistema trabalha com 5 bar. Então, eu vou buscar uma situação dessa daqui. Então, quando a gente vai começar o abastecimento da embarcação, você tem todo esse sistema aqui, o tanque, mais os trocadores de calor, válvulas, etc. Eu vou iniciar o abastecimento, conecto o mangote de abastecimento aqui, esta válvula abre, o LNG é aspergido dentro do tanque, então, quando ele entra a menos 163 graus Celsius, ele reduz a temperatura e pressão dentro do tanque, está aqui a pressão, e aí, nessa hora eu consigo abrir essa outra válvula e o tanque ele se enche de LNG. Tá? O passo seguinte é trazer este sistema já abastecido, desconectou o mangote lá atrás, eu vou trazer para a situação de operação. Então, o que é a situação de operação? Eu tenho que aumentar a pressão aqui dentro desse tanque. Esta válvula abre, o LNG flui por esse trocador de calor, ele recebe calor evaporado e o gás agora pressuriza o tanque, traz para aquela condição de equilíbrio a 5 bar que eu falei para vocês, e aí o sistema mantém, né, essa pressão dentro do tanque desta forma. Para a operação, foi demais. Para a operação, estas duas válvulas se abrem, o LNG flui nesse trocador de calor maior, recebe o vapor, é evaporado, vira gás, vira metano em gás, e vai para as válvulas de controle do motor, do fluxo de gás para o motor, que essas válvulas vão trabalhar de forma integrada com todo o sistema, determinando esse volume em função da carga e do regime de operação dos motores. Aqui uma foto um desenho, né, simples de um sistema com 2 tanques, unidade de abastecimento, os sistemas de controle de pressão, conforme falei para vocês, e de evaporação, tá? As válvulas de controle aqui e motores. Tem 2 motores de propulsão, mas tem 2 motores de geração também aqui, todos esses operando com gás. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em eficiência energética, como mostrou a apresentação da Belov, feita pelo Marcos, hoje é comum a gente partir para empurradores auxiliares e de manobra para sistemas híbridos, mas ainda com o desafio de ter um retorno desse investimento, porque ainda, quando a gente compara a propulsão de um empurradorzinho desse pequeno com um sistema híbrido, a propulsão convencional é significativamente mais barata do que uma propulsão híbrida. Então, ainda tem esse desafio de tornar viável isso, sobre a perspectiva financeira, mas como um todo, tem a questão ambiental e tudo mais, como bem ilustrou o Marcos na sua apresentação. E, para os empurradores maiores, a gente acredita muito nessa tecnologia. Conforme eu falei para vocês, o gás já é uma realidade na região norte. É uma questão de dimensionamento de tanque e de logística de abastecimento, em que pontos a gente vai abastecer esses empurradores para operar com gás natural. Bom, espero não ter passado muito do tempo aí, vou estar disponível para perguntas. Eu deixo aqui os links, né, o QR Code aqui para o meu contato, se quiserem entrar em contato comigo, e também para o meu perfil no LinkedIn.
fico à disposição aí depois para as perguntas, Michel. Ok. Muito obrigado, Mário. Fantástica palestra. Eu mesmo tenho um monte de perguntas para fazer. Aguardo. E só vou pedir para aguardar até o final para a nossa rodada então, de perguntas e respostas, né?